Bom, boa noite, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer, né, a Microsoft pelo espaço. E vamos lá então, galera. Bom, o Paulo já deu uma introdução, né, sobre o que a gente vai falar hoje, então aqui no Angular SP. Hoje a palestra é sobre updates, Angular Updates, né? Então, esse vai ser um guia prático para atualizações sem estresse, né? Então, quem não gosta de estar na última versão aí dos frameworks, na última versão do Angular, mas a gente sabe que nem sempre é tão fácil, né? Existem várias barreiras ali no meio do caminho, né? E essa palestra vai ser um guia, um antes, durante e depois, né? Técnicas e boas práticas que a gente pode adotar para ter uma boa atualização, né, sem estresse. Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é André Rosário, eu sou desenvolvedor front-end há mais ou menos 8 anos, hoje eu atuo como front-end sênior no PicPay, e eu também sou mentor, junto ali com o Paolo, né, então a gente tem a nossa mentoria Angular Pro, mais uma vez agradecer aos nossos mentorados que estão aqui hoje, beleza? E eu sou apaixonado por tecnologia e principalmente por compartilhar conhecimento, né? Então, muitas pessoas me conhecem talvez por algum artigo que eu postei, né, no meu blog, né, eu também faço algumas palestras, e agora na mentoria aí também, em parceria com o Paolo, beleza? Então, ficam os links aí das minhas redes, do meu blog, onde eu estou sempre postando artigos ali sobre front-end, sobre Angular, beleza? Então, bora lá, galera. Bom, nada melhor, né, do que falar de update e falar da última versão do Angular, né, a versão 17. Então, para quem acompanha aí um pouquinho, né, as novidades do Angular, sabe que a última versão, a versão 17, né, fez um barulho na comunidade, né, até pessoas ali de outros frameworks, né, estavam olhando ali para o Angular, porque a versão 17 foi uma versão ali que teve muita coisa nova, muita coisa bacana, né? Então um dos pontos mais bacanas é essa nova logo, né? Então a equipe do Angular trouxe aí uma logo um pouco mais moderna, né? Mais dos padrões de hoje, né? Teve documentação nova, não sei se vocês já viram a nova documentação do Angular, que está super bonita, interativa, né? Com exemplos ali diretamente da documentação, e sem contar também as novas features, né? Então muita coisa nova chegou no Angular 17, né, e o Angular deu um boost ali mesmo, né? Então a própria equipe do framework meio que apelidou essa versão ali da renascença do Angular, né? Então o Angular sim está num momento muito bacana. Mas nem tudo são flores, né? Então eu gostaria de perguntar para vocês aqui, quem trabalha com Angular ou já trabalhou, né? Todo mundo aqui está utilizando a versão 17? Alguém aqui está utilizando? Uma pessoa só. Então, infelizmente, né, por mais que a gente está vendo tanta coisa ali no Angular, né, é difícil de todo mundo estar sempre acompanhando as últimas versões, certo? E até difícil de você, pelo menos, manter as últimas, né? Então, eu gostaria de saber, tem alguém aqui que está na versão 14 ou anterior do Angular, que está trabalhando ou atua? Mais pessoas, a maioria, acredito, né? Então, beleza, deu para ver que nem sempre é o que a gente quer, né? Então, existem barreiras e a ideia dessa palestra é trazer alguns pontos bacanas. Boa. Bom, antes de falar desses pontos, é legal a gente falar das vantagens ao atualizar a sua aplicação, certo? Bom, a primeira delas, acho que a que mais faz sentido, obviamente, é para você ter acesso às novas features do framework, certo? Então, eu listei somente algumas aqui, existem muitas outras, mas existem algumas aqui que realmente vieram para mudar de vez, né, a forma como a gente desenvolve aplicações Angular, beleza? Então, a primeira dela é o Signals, né, inclusive a gente vai ter uma palestra ali com o William também, que vai falar muito sobre Signals, né, mas de forma bem resumida ali. É uma nova forma da gente controlar a reatividade do framework, né? Então o Signals vem com muita força ali nas últimas versões. Standalone Components, né? Então, Standalone Components já está vindo por padrão na versão 17, ali quando você cria um novo projeto Angular ali com o Angular CLI, o Angular já cria um projeto ali com Standalone Components, que basicamente são componentes, são diretivas, são pipes, que não necessariamente precisam de um módulo vinculado a ele, certo? Aquele ng module, né, que a gente está bastante acostumado, né, a ter,
não precisa mais nas novas versões, né? Então, é uma forma também de tentar diminuir a curva de aprendizado, né, para novos desenvolvedores que estão entrando no framework, né? Então, é algo que já está sendo bastante testado, né, já está sendo utilizado em muitas aplicações, né, e o Angular já está vendo muito valor, né, com os standalone components. Outro ponto também que é novinho em folha é o New Control Flow, certo? Então, é uma nova sintaxe para os nossos templates, né? O Angular também tenta trabalhar ali com uma legibilidade melhor nos templates. Então, por exemplo, a gente tem as nossas diretivas ngIf, ngFor, né? E o Angular está trazendo, né, uma nova forma ali, por exemplo, para você fazer condições. Em vez de utilizar o ngIf, você utilizaria um @if, né? Ou um ngFor, você poderia utilizar um @for, né? E isso traz ali uma legibilidade muito melhor, né, para os seus templates HTML, né? Então, o Angular está olhando para isso também, né, várias formas para a gente melhorar a experiência de desenvolvimento também, né, do seu código. E, aliado, né, a essa feature, também temos o bloco defer, né, onde a gente pode basicamente fazer lazy loading diretamente no seu template. Isso, assim, é sensacional, né, uma das minhas features favoritas, que veio também no Angular 17, né, para a gente ter melhorias de performance. Então, vocês podem ver que existem várias e várias features, né, então eu coloquei até aqui no fim, e muitas outras, né, existem muitas outras, mas esse aqui é só acho que talvez as mais importantes, mas é legal vocês saberem que o Angular está trabalhando muito, né, para introduzir novos recursos ali para o framework. Beleza, o que mais que a gente ganha, né, atualizando o Angular? A gente tem otimizações de renderização, né? Então a gente sabe, ali em questão de performance, né, quando a gente está trabalhando com front-end, performance, galera, é um dos pontos principais, talvez o ponto principal mesmo para um sucesso de uma aplicação. Se a sua aplicação não tem uma boa performance, se ela demora 5, 10 segundos para carregar, o seu usuário não vai ficar na sua aplicação, ele vai abandonar, né? Ninguém quer esperar, né, um tempinho ali para acessar a sua aplicação, né? Então, com certeza você vai fracassar. Por isso que performance é um ponto extremamente importante, e o Angular vem olhando muito para performance nessas últimas versões, galera. Então, a gente está vendo aí, né, um esforço muito grande do Angular remover uma lib chamada Zone.js, né, para tentar trazer de forma reativa isso, para a gente melhorar também essa questão de detecção de mudanças, né, do próprio framework, e isso vai trazer muitos ganhos de performance. Outro ponto também é um bundling mais eficiente, certo? Então, hoje ali com ferramentas muito mais modernas, né? Antigamente a gente tinha somente o Webpack, hoje a gente já tem outras ferramentas, né, que são mais performáticas, a gente consegue gerar no seu pacote final, né, o seu JavaScript ali menor, né, e a gente sabe que no seu pacote final é menor, obviamente, um tamanho menor para o navegador carregar ali, e isso traz também melhorias de performance, né? Então, muito importante. E por fim, mas não menos importante, né, a gente também tem muitas melhorias no server-side rendering, né? Então, a gente tem um server-side rendering mais eficiente nas últimas versões. O Angular fez até uma pesquisa recente para perguntar o que os desenvolvedores mais tinham problemas ali no Angular, né? E disparado, o server-side rendering era basicamente o calcanhar de Aquiles do framework, né? Comparado com outras tecnologias de front-end, o Angular estava um pouquinho atrás. Mas nessas últimas versões, o Angular está trabalhando muito nisso, né? Está trazendo várias melhorias ali, como Hydration, se eu não me engano, na versão 16, né? Então, já está dando para criar aplicações server-side, né, de uma forma muito mais eficiente, não somente single-page applications, né, que é o mais comum que a gente costuma trabalhar, mas a gente também está vendo essas melhorias para server-side, né? Uma vez que a gente utiliza server-side rendering, né, a gente também pode ter uma melhor performance ali para o carregamento da página, né, uma vez que você já vai retornar do servidor ali o seu HTML e o seu CSS prontinho ali, beleza? Outras vantagens também, então, muitas outras, né? Questão de suporte da comunidade, certo? Então, se você tem algum problema lá e você está numa versão muito antiga, dificilmente você vai ter um suporte adequado, né? Provavelmente eles vão pedir para que você esteja numa versão mais atual, né? O próprio framework, né, tem ali suporte nas últimas versões, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, mas é importante você ter ciência disso. Outro ponto também é compatibilidade com novas tecnologias, certo?
o Angular, ele trabalha ali, né, ele é um framework, né, e ele tem muitas outras tecnologias, né, aliadas a ele, como, por exemplo, o Node, o TypeScript, o RxJS, né, então, uma vez que você atualiza o Angular, você também vai ter essas novas tecnologias, né, em versões mais novas. Se você está com uma versão mais antiga, você, consequentemente, vai trabalhar com outras tecnologias mais antigas também. E, por fim, maior facilidade de migração, certo? Então, se você está, por exemplo, numa versão 7 do Angular e você quer mudar para 17, a chance de você ter um problema no meio do caminho é muito maior, né? Porque você vai pular muitas versões, né? Então, uma vez que você já está atualizado ali nas últimas versões, fica mais fácil de você conseguir encontrar problemas, né, de uma versão para outra, né? Agora, se, né, o pulo ali de uma versão para outra é muito grande, né, a chance de você ter problemas com certeza é maior. E por fim, mas não menos importante, com as novas versões, né, com o Angular atualizado, a gente tem acesso a correções de bugs e problemas de segurança, galera, é isso aí. Então, eu até deixei em negrito aqui o problemas de segurança, porque eu gosto de falar que esse problema de segurança, né, esse ponto, é uma chave para você convencer, né, por exemplo, a sua liderança ou o seu gestor, a falar para ele, ó, é importante, né, que a gente atualize a nossa aplicação, beleza? Então, né, para que a gente consiga fazer isso, a gente não precisa somente de hard skill, a gente precisa também de soft skills. E uma das soft skills necessárias para isso é a questão da negociação, beleza? Então, quem trabalha em um time, é normal, né, que a gente perceba, opa, a gente precisa atualizar o Angular, a gente está ficando para trás. Né, mas nem sempre depende da gente isso, né? Às vezes, né, para quem, o usuário final, para ele, tanto faz ali, se você está utilizando Angular, se você está utilizando React, isso para ele não importa, né? Então, ou então para o seu gestor, principalmente pessoas que não entendem ou não têm tanto contexto ali da tecnologia, essa liderança jamais vai falar para você perder tempo ali para entregar uma feature, né, para corrigir bugs, né, para outras demandas, vai falar para você parar o seu tempo ali, né, e dedicar para atualizar o Angular. Né? Então, para isso, você precisa de ter essa soft skill da negociação, beleza? Então, esse é um ponto que eu vou mostrar aqui, que pode ser um alicerce, né, uma chave ali, para que você possa convencer a sua liderança de que atualizar o Angular é muito importante. E para isso, eu gosto muito de mostrar essa página aqui, galera. Essa página vale a pena até salvar nos favoritos, que é a página de versionamento e releases do Angular, beleza? Então, coloquei o link até embaixo, é o angular.io/guide/releases. Então, nessa página, você vai ter um guia, né, do versionamento, como que funciona o versionamento do Angular e dos lançamentos, né, das versões que o Angular está sempre lançando. E um ponto muito importante aqui é que a gente tem uma janela de suporte para as versões do Angular, o Support Window. Então, aqui a gente tem uma tabelinha que a gente pode entender o seguinte, certo? Ali o Angular fala, né, que as versões do framework são suportadas por 18 meses. Então, vamos pegar um exemplo aqui de hoje, né? Então, primeiramente, a versão foi lançada, então a versão ela vai estar no estágio de ativa. E esse estágio ativo vai durar 6 meses, ou seja, a gente está na versão 17, então hoje a versão 17 do Angular, ela está no estágio de ativa, beleza? Passaram-se 6 meses, ela vai para o LTS, ou seja, o Long Term Support. Então, por mais 12 meses, o Angular vai estar olhando, né, para essa versão, né? Ela vai estar lançando, por exemplo, fixes, né, bugs críticos e lançar, né, os patches ali para problemas de segurança, por exemplo. Né? Então, na soma, a gente tem 18 meses que uma versão está ali, né, no radar do Angular. Então, 6 meses como ativa e mais 12 meses como LTS. Somando tudo, então, a gente tem uma janela de suporte de 18 meses. Então, a gente também pode ver, por exemplo, né, quais são as versões suportadas no momento. Então, é aquilo que eu falei, né? Versão 17, hoje está como ativa. E a gente já pode ver também quando que ela vai parar de ser ativa. Ou seja, a gente vai ter, né, a versão 17 como ativa até o dia 8 de maio de 2024, né, quando ela termina.
certo? Que aí provavelmente vai ser lançado o Angular 18. E aí a gente também tem a versão 16 e a versão 15, né? Então a versão 16 e a versão 15, elas estão no status LTS, elas têm o Long Term Support, então até a versão 15 o Angular dá suporte ali para caso aconteça algum problema ou alguma melhoria que precisa ser feita, certo? Então o Angular olha até, né, a versão 15, né? Então a cada 6 meses ali, né, essas versões vão mudando. Então só para vocês entenderem melhor, né, eu trouxe até aqui um desenho para entender, né? Então, basicamente, hoje a gente está na versão 17, ela é a versão ativa. 6 meses depois, então a gente tem, por exemplo, a versão 16, que hoje está como LTS. Mais 6 meses, versão 15, também está LTS, e a gente tem ali, por fim, a versão 14. E a versão 14 não é mais suportada pelo Angular. Exatamente. Então, né, as versões, então da versão 2, a versão 14, o Angular não dá mais suporte. Essa é a verdade. Então, por isso que eu perguntei para vocês, né, quem está na versão 14 ou para trás, significa que vocês já não têm mais suporte da equipe do Angular. Se acontecer algum problema de segurança ou qualquer outro bug ali, o Angular não vai olhar para você. Então, por isso que eu gosto de comentar que, né, essa tabela de suporte, a janela de suporte do framework, pode ser, né, um alicerce para que você, de fato, ali convença a sua liderança, né, a pessoa que está acima ali, né, que trabalha ali na sprint, né, para que você fale, ó, se a gente está na versão 14, significa que a gente está sem suporte. Você quer ter esse risco, né, de ter esses problemas? Então, é uma forma, né, de você conseguir, né, ter uma brechinha ali e, opa, não, é importante, vamos atualizar, né, porque a gente não pode ter esses problemas, beleza? Então, galera, utilize o guia de versionamento do Angular basicamente para duas coisas. A primeira delas, né, como eu falei, negociar uma atualização, né? Então, você mostra lá, né, para a pessoa essa tabela e fala, ó, eu acho que é melhor a gente atualizar, porque a gente está sem suporte nenhum do Angular, beleza? E outro ponto bem bacana também é para a gente se programar para as próximas atualizações, certo? Então, a gente tem uma tabelinha, né, nesse link com os agendamentos ali, né, o release schedule. Ou seja, então, por exemplo, a gente já tem a versão 17.1, 17.2, 17.3, que já foi lançada, e a gente sabe também quando que vai ser lançada a versão 18, ou seja, no dia 20 de maio de 2024, o Angular 18 vai ser lançado. Então, isso é bom para a gente já se programar, né? Então, eu sei que em maio vai sair a nova versão, então talvez seja aí um período muito bom para eu, pelo menos, pegar para atualizar o Angular, pelo menos para 17, né? Porque aí a versão 17 vai se tornar LTS, vai se tornar Long Term Support. Então, né, com esse calendário aqui do Angular, né, a gente pode se programar já para que isso nunca aconteça e a gente fique, né, para trás ali nas atualizações. Beleza, então entendemos ali como que funciona, né, a janela de suporte, beleza, conseguimos convencer, por exemplo, né, uma liderança, e beleza, vamos começar a atualização. Mas a gente pode ter alguns pontos ali antes da atualização que a gente precisa se preocupar. Então, falando sobre mais uma soft skill, olha só que importante. Soft skill da comunicação, galera. Então, é muito importante que você mantenha uma comunicação bem clara com os membros do seu time ao realizar uma atualização do Angular, certo? Então, é bem provável, se você está numa equipe com vários devs, provavelmente você vai trabalhar nessa atualização, mas outros devs não, né? Outros desenvolvedores vão estar atuando ali em outras demandas, né? Em outras features, certo? Só que todo mundo precisa estar bem ciente sobre isso, né? Porque você está trabalhando em uma atualização, e eles precisam estar cientes, né, porque quando você fizer o merge do código, né, essas pessoas precisam estar cientes disso, né, para ter um ponto de atenção, né, então é muito importante você ter essa comunicação. E claro, documente, galera, eu sei que a maioria das pessoas não gosta de documentar, é meio chato, mas é muito importante. Então, documente todo o seu passo a passo, né? Então, todo o seu planejamento, tudo que você precisa fazer, certo? Então, deixe tudo documentado, né, para você dar visão para o seu time e também para você mesmo, né, ter ali uma visão do futuro. Então, muito importante documentação.
E, por fim, claro, né, isso é óbvio, use o Git ao seu favor, né? Então, utilize ali, dependendo do fluxo que você trabalha com o Git na sua empresa, no seu projeto, né, utilize o Git ao seu favor, né, para você trabalhar ali com as branches corretamente, né, porque caso aconteça algum problema, né, você consiga reverter as mudanças com facilidade. Outra dica também que eu gosto muito é de utilizar o Node Version Manager, ou o NVM, certo? Então, o NVM, ele é um gerenciador de versões do próprio Node.js, né? Então, a gente sabe que a gente utiliza o Node ali, né, em conjunto com o Angular, então a gente precisa ter uma versão, né, do Node ali instalada na nossa máquina. E a gente sabe também que cada versão do Angular tem uma versão suportada do Node, né? Naquele próprio link que eu falei, a gente tem, né, as versões suportadas do Node para cada versão do Angular. Então, por exemplo, a versão 17 do Angular, ela suporta da versão 18 até a versão 20 do Node. Então, se você tem uma versão anterior, você não vai conseguir, por exemplo, atualizar para a versão 17. Então, aqui a gente pode ver, né, um suporte ali, não só do Node, mas também do TypeScript e do RxJS. Né? Percebam o que eu havia falado na questão de você ter as outras tecnologias atualizadas também. Né? Então, uma coisa vai levando a outra. E pode ser muito complicado, né, de você ter, imagina que você tem vários projetos ali, né, então, por exemplo, um está na versão 16, outro está na versão 15, outro na 8, por exemplo, né, e aí o que acontece? Cada um desses projetos você vai precisar ter uma versão do Node diferente, né, e para facilitar a sua vida, né, para você trocar o Node de uma versão para outra, o NVM pode ser uma grande opção, porque aí fica muito, mas muito fácil, né, de você trocar a versão do Node ali, basicamente com um comando. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uso do NVM. Então, imagina que eu quero ir para a versão 16 do Node, eu simplesmente coloco lá no terminal, NVM use 16, e pronto. Ou então, beleza, quero ir para 14, NVM use 14. Então, fica muito fácil de você migrar de uma versão para outra do Node, né? Então, facilita quando você tem vários projetos. Outro ponto aqui, galera, que é muito importante, né, a gente ter como atenção é a questão das libs externas, né? Então, eu costumo dizer que as libs que você instala no seu projeto são as maiores causadoras de estresse. Então, aquele estresse que você tem ali para atualizar a versão do Angular, na maioria das vezes vai estar em uma lib que você instalou ali no seu projeto. Então, galera, antes de fato fazer a atualização, verifique as versões das suas libs lá no seu package.json, beleza? Então, cada lib que você instalar, ela pode ser crucial ali para um sucesso ou para a falha da sua atualização. Então, eu gosto sempre de comentar aqui, né? Evite instalar libs que não possuam atualizações há muito tempo. Sabe aquela lib que não tem uma atualização há mais de 8 anos? Isso acontece muito. Já peguei muito projeto que tem aquelas libs ali que ninguém mais dá suporte, está simplesmente abandonada. E elas é que são as que dão maior dor de cabeça. E provavelmente, né, é o que eu falei aqui, né, elas te darão dor de cabeça no upgrade. Então, aqui eu peguei como exemplo uma lib que eu gosto de utilizar bastante nos meus projetos, que é a Cashew. Né? Então, basicamente, é uma lib bastante simples, que é para a gente realizar cache de requisições HTTP, bem simples, só para a gente pegar como exemplo. Né? Então, imagina que eu estou atualizando ali para a versão 17, eu fui lá no GitHub daquela lib, eu posso ir no GitHub, posso ir no site ali do NPM dela, né, e verificar. Né? Então, faça isso com todas as suas libs. Então, nesse caso aqui, acessei essa lib, e aí eu posso ver, né, de cara, eu já tenho aqui um sinal, né, de que essa lib, ok, não vai me dar dor de cabeça. Porque a última atualização dela foi mês passado. Opa, então ela está tendo suporte ali, né? O pessoal que mantém essa lib está atualizando, né? E o melhor ainda, né? O último commit ali, né, que foi feito é exatamente sobre isso, né? Upgrade to NG17. Ou seja, com certeza eu não vou ter dor de cabeça ao atualizar meu projeto com essa lib, né? Agora, aquelas libs que já estão depreciadas, né, já não tem suporte há muito tempo, provavelmente vai dar problema na sua versão mais nova, né? Então, evite instalar elas. É claro que você pode chegar no projeto e já tem um monte de lib ali depreciada. Então, aí nesse caso, né, ou você vai ter que substituir, né, procurar por uma outra lib, ou fazer algum fork ali do projeto, né, para tentar deixá-la compatível com as novas versões.
E um ponto muito importante, né, todas as libs ali que são libs para o Angular mesmo, tenta verificar se essa lib possui uma tabela de compatibilidade. Então, nesse exemplo que eu trouxe, né, dessa lib Cashew, ali no README do próprio repositório ali, eu tenho essa tabelinha de compatibilidade. Então, aqui a gente pode ver, né, que a lib tem várias versões, e essas versões da lib, elas vão funcionar em uma versão específica do Angular. Então, isso daqui é muito importante, e que deve ser feito para todas as libs do seu projeto, certo? Então, imagina que, beleza, eu quero atualizar para a última versão dessa lib, né? Eu quero atualizar para a versão 4, que é a última. Só que eu estou no Angular 12, por exemplo. Será que vai funcionar? Não vai, né? Porque tem essa tabelinha de compatibilidade, né? Então, para eu atualizar para a versão 4, né, que é a última, eu preciso estar lá no Angular 17, certo? Então, isso daqui pode ser um problema também muito comum que eu vejo ali, né? Que, beleza, você consegue atualizar o Angular, mas a lib parou de funcionar porque você não instalou, né? Você não atualizou para a versão correta. E uma dica, né, para a gente tentar evitar essa questão de libs depreciadas, né? A gente sabe que é muito complicado, né? A gente pode trabalhar com muitas libs, né, e é normal que elas fiquem depreciadas, que elas não tenham mais suporte, né? Então, um exemplo clássico foi do Moment.js, né? Todo mundo utilizava Moment.js e foi uma lib que hoje já não tem mais suporte. E uma dica que eu gosto de dar é de implementar, né, um padrão de projeto, um design pattern, chamado adapter, né? Então, o adapter, né, como se fosse um adaptador mesmo, né? Então, esse padrão, ele permite que objetos com interfaces incompatíveis colaborem entre si, certo? Então, imagina que você tem lá uma lib, só que você não vai utilizar essa lib diretamente ali, por exemplo, nos seus componentes. Você cria ali uma camada do meio ali, né, esse adaptador, né, para que você utilize essa lib somente em um lugar, né, nesse adaptador. Então, como se fosse uma tomada mesmo, né? Então, imagina que você tem lá uma tomada de 3 pinos, você quer adaptar ela, né? Então, esse adaptador fica ali onde você vai colocar a lib, e futuramente, né, beleza, quero trocar essa lib, ela já não está tendo mais suporte, eu não vou ter que procurar em todos os lugares do meu código para ir substituindo, né? Isso daí com certeza vai te trazer muitos bugs, né, muitos problemas. Se você tem somente um lugar, né, você só vai alterar naquele adapter ali, né, e já vai refletir, né, na sua aplicação toda. Então, só um exemplo, né, de como a gente pode utilizar, né, até de uma forma mais flexível ainda no Angular, né, é utilizando ali essa questão dos providers, né? A gente pode, por exemplo, utilizar lá os providers, né, uma técnica bastante utilizada principalmente ali em testes automatizados, né, para a gente colocar mocks, mas a gente pode fazer isso no nosso código de produção. Então, por exemplo, ali, eu posso ter imagina que eu quero ter ali uma funcionalidade de WebSocket, né, para ter comunicação em tempo real ali, por exemplo, para criar um chat ou alguma coisa do tipo. Eu tenho lá um socket service, beleza? Então, um serviço ali especializado nisso, e, na verdade, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar ali com o use class um socket IO service. O socket IO service, sim, vai ter a implementação da minha lib. E se futuramente eu quiser trocar essa lib, o socket IO, por uma outra, eu só basicamente vou trocar o use class ali, né? Então, eu só vou substituir, né, esse serviço, e o resto vai continuar funcionando, porque lá no meu componente, né, o que ele vai utilizar de verdade vai ser o socket service, e não a implementação da lib. Boa, beleza. Então, entendemos aqui, né, tudo que a gente precisa se atentar antes da atualização, e agora vamos entender o durante, né, o guia de atualização do Angular. Então, para acho que quem já atualizou o Angular aí, com certeza já viu essa página, que é o update.angular.io. Então, basicamente, o guia de atualização do Angular te mostrará tudo o que você precisa saber e fazer antes, durante e depois da atualização do Angular. Então, é um guia completo e sensacional, né, para a gente ter ali nesse processo. Então, essa é a página aqui, né, do guia de atualização do Angular, e de cara a gente tem ali, para a gente selecionar as versões do Angular. Então, basicamente, você vai selecionar qual a versão que você está no momento, no seu projeto, e para qual versão você quer migrar, beleza? Então, nesse caso aqui, eu estou na versão 16, eu quero ir para a versão 17.
E abaixo ali a gente coloca a complexidade da sua aplicação, básica, média ou avançada. Então, quanto mais avançado, mais pontos de atenção, né, a gente vai ter para ler. Eu gosto sempre de deixar na avançada, porque eu sou curioso e gosto de olhar, né, tudo que vai acontecer, né, de uma versão para outra. Então, eu recomendo sempre colocar na avançada, né, para a gente ter ciência de tudo que está sendo atualizado. É até uma forma, né, da gente entender, né, tudo que vai estar de mudanças, né, e os novos recursos ali da versão que você está indo. Então, por exemplo, coloquei lá na versão 16, quero ir para 17. Então, ele vai mostrar para você, por exemplo, before you update, né? Então, tudo que você precisa fazer antes da atualização. Então, nesse caso aqui, para a versão 16, para 17, você não precisa fazer nada, né? Mas em versões anteriores ali, pode ser que você tenha, né, alguns pontos de ação para fazer. E aí você pode ir meio que fazendo um check mesmo de tudo que você vai precisar fazer, certo? E aí você tem o update de fato, né? Então, nesse caso aqui, ele traz lá todos os pontos, né, com um checkbox em cada um deles. Então, por exemplo, o primeiro ali, né, para garantir que você está na versão do Node correta, né, o próximo ali na versão do TypeScript, né? Então, essa é uma forma bem bacana, né? Você vai checando, né? Então, verificando se está tudo ok e vai checando, beleza, esse ponto está ok, esse ponto está ok, esse ponto está ok, né? É uma forma para você organizar, né, e verificar se a sua atualização vai estar tudo ok, não vai ter nenhuma surpresa no meio do caminho. Beleza, então, ok, e aí o guia de atualização do Angular, né, vai pedir para você rodar um ng update, que vai aplicar, né, automaticamente as transformações necessárias ao código do seu projeto para torná-lo compatível com a nova versão do Angular, né? Então, o Angular é sensacional, né, porque ele vai tentar fazer de forma automática, né, essa migração para você, né? Isso vai ser feito de forma automática, e depois que terminar, você pode ver ali, né, na sua branch, né, os arquivos alterados, tudo que foi alterado de uma versão para outra, né? Então, ele vai tentar fazer isso de forma automática. Pode ser que alguma coisa ou outra você precise alterar de forma manual, mas, né, se tudo ocorrer bem, né, o Angular vai fazer isso automaticamente para você. Por fim, né, então, ali a gente tem todos os pontos, e no fim ele vai ter um after update, então o que você precisa fazer depois da atualização. Nesse caso também, né, da 16 para 17, você também não precisa fazer nada, mas mais uma vez, né, dependendo da versão, pode ser que tenha algum ponto aqui que você precise se atentar. Beleza. Projeto atualizado. E agora? Só commit, push, deploy, acabou? Talvez não. Galera, depois de atualizar os projetos, muito importante, testes automatizados. Eu tenho certeza que todo mundo aqui escreve testes automatizados nas aplicações de vocês, né? Tenho certeza disso. Galera, testes automatizados, com certeza, te ajudarão a garantir que as alterações realizadas não tenham introduzido bugs inesperados no código existente. Então, né, teste automatizado é uma barreira ali para garantir que sua aplicação continue funcionando, né? Se você escreve esses testes, né, você vai rodar esses testes, caso alguma coisa quebre ali, né, algum código quebre, você vai ter isso, né, antes de fazer um push ou de qualquer outra forma, né? Então, você tendo os testes ali, é uma forma de você garantir isso, né? Então, para quem diz que teste não vale a pena, que não traz valor, né? Então, tá aí um motivo muito bom para escrever testes automatizados. E a gente pode escrever testes unitários e integrados ali com ferramentas que já vêm meio que por padrão no Angular, né? Então, a gente tem ali o Jasmine, né? Então, quando você cria um projeto com o Angular, ele já traz ali o Jasmine, e também tem o Jest, que vem crescendo bastante, principalmente nas últimas versões ali, né? O Angular está dando um suporte maior para o Jest, né? Então, são frameworks que já vêm basicamente ali pré-configurados e prontos para uso. Então, não tem por que você não escrever testes. E, por fim, a gente pode também ter testes end-to-end, né, os famosos E2E ali, né, end-to-end, com ferramentas como o Cypress e o Playwright, certo? Então, existem casos na sua aplicação de testes onde o teste unitário, um teste de integração, não vai conseguir cobrir, né, um fluxo completo, né, como o próprio nome diz, de ponta a ponta. Então, imagina uma aplicação de e-commerce onde você precisa testar, né, todo um fluxo do usuário, né? Então, o usuário acessou aquela página, selecionou um produto, adicionou o produto no carrinho, né, foi para a página de fato ali fazer a compra, né? Então, isso talvez não seja possível, né, testar tudo isso ali num teste unitário. Então, para isso, para a gente garantir, né, que após a atualização do Angular, todo esse fluxo continue funcionando, né, a gente pode ter
esses testes end-to-end, né? Então, a gente roda esses testes e garante, né, que todo esse fluxo do usuário continua funcionando corretamente. E testes manuais também, né? Claro. Então, os testes manuais garantem que a aplicação esteja funcionando conforme o esperado e que a interface do usuário não tenha sido afetada adversamente pela atualização, certo? Então, existem casos, né, onde os testes automatizados não vão garantir, por exemplo, né, que a sua UI quebre, né, a sua User Interface. Pode ser que você tenha atualizado uma lib, né, uma biblioteca de componentes, né, depois de atualizar, por exemplo, ela quebrou o layout, né? É bem difícil que o teste consiga verificar isso, né? Então, aí você vai precisar de testes manuais mesmo, né, para garantir que o layout, né, que toda a sua aplicação esteja da mesma forma. E, mais uma vez, galera, falei uma vez e vou falar novamente, documente. Então, mais uma vez, documente todo o processo de atualização. Terminou de atualizar? Documenta, coloca todos os passos, documenta até se tiver algum ponto de atenção, algum problema, alguma lib que talvez possa dar algum problema futuramente, né? Então, sempre deixe tudo documentado para você ter uma visão dentro do seu time. O que mais, galera? Beleza, né? Então, coloquei testes automatizados, documentei, né? Fiz todos os processos, mas é claro que a gente não tem 100% de confiança que tudo vai estar funcionando corretamente. Sempre pode acontecer, é fato, né? Que alguma coisa quebre após uma atualização, né? E para a gente, né, conseguir ter esse feedback, né, essa resposta o mais rápido possível, é muito importante que a gente monitore a nossa aplicação, certo? Então, até coloquei aqui, não espere que o cliente relate os problemas da sua aplicação, né? Então, não seja passivo. Então, uma vez que você tem uma ferramenta de monitoramento, né, você pode ter ali avisos. Então, aconteceu um erro ali no navegador, você vai saber disso na hora, né? Você vai receber um aviso ali, seja via Slack ou seja na ferramenta ali, né? Você vai receber, opa, teve um erro ali em determinada página, em determinado usuário, né? Você vai ter todo esse monitoramento, né? Então, não espere que o cliente tenha relate para você, né? Seja mais ativo. Então, você pode utilizar ferramentas de monitoramento como Sentry ou Dynatrace. Como funcionam essas ferramentas? Essas ferramentas já fazem muito disso, assim, Sim, exatamente, são pagas. Por exemplo, o Sentry e o Dynatrace, né, elas não são gratuitas, né, então muitas empresas utilizam e pagam elas, né, porque elas já trazem Acho que ela vai dar o microfone ali para ficar mais fácil. Yo acho que esas aplicaciones son es como que tienen usuario, tienen login, un password, ingresan a su aplicación y van testando la aplicación como si fueran quads automatizados, ¿cierto? Testes automatizados. Eso. Sim. Eso es lo que yo estoy imaginando sentir, porque es la primera vez que yo, disculpa, que yo veo esa camada llamada monitoramento de aplicación. Entonces, me parece un poco curioso, ¿no? Porque tenemos quad, tenemos automatizados, end-to-end, y ausente, primeira vez que eu escutei, assim, é muito legal. Sim, é uma camada a mais, né? Você tem ali, por mais que você tenha os testes automatizados, isso pode acontecer, né? Então, você ter ali um Sentry ou um Dynatrace, né, por exemplo, e aí a ferramenta vai tentar fazer isso ao máximo para que você não precise, você faça configurações mínimas e já tenha ali, né, todo o monitoramento rodando dentro da sua aplicação. E é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Então, ficam aí alguns links, né? Então, principalmente os 2 links que eu coloquei ali, né, durante a palestra, o Angular.io, né, /guide/release, né, para a gente ter o guia de atualização, e também o guia de atualização do Angular, que é o update.angular.io. E para finalizar, claro, né, então, quero aproveitar aqui, né, para falar para vocês a oportunidade, né? Então, encerra hoje, que é a mentoria que eu estou fazendo junto com o Paulo, que é da mentoria Angular Pro, né? Então, a gente tem vários mentorados aí.
Então, a gente ainda está com inscrições abertas, né? Encerra hoje, se eu não me engano, né, Paulo? Hoje, exatamente. Então, para quem tiver interesse, né? Então, é uma mentoria, depois o Paulo pode explicar melhor, mas a gente tem vários mentorados aqui hoje, né? Então, eles podem até falar, né, que de fato traz muitos benefícios, a gente traz muitos pontos ali sobre Angular, sobre soft skills, né? Então, para quem quiser, né? Então, vagas limitadas até hoje, então tem o QR Code aí e o link também, techexperts.pro. E é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Se tiverem perguntas também, podem ficar à vontade.